A graça e a paz, igreja. Amém. Graça e a paz, igreja. Amém. Irmãos, eu só vou ler um versículo, um versículo do livro aqui. Não vou nem ler, pois esse não é o título da minha mensagem de hoje. Mas o livro de Apocalipse vai dizer que quando João ele viu o céu, a eternidade, os santos estavam gritando, os anjos estavam clamando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Sobre esse título que eu quero falar, pois aquilo que nós vemos buscar hoje em dia é totalmente porque eu não ia nem falar sobre isso, mas eu quero perguntar aos irmãos uma coisa sobre a igreja. A eternidade é composta por movimento. A eternidade é composta por falas. Não pense tal homem que aqui na igreja ele ficar morto, ele vai entrar no céu. Porque, como se diz, ele é santo. Os anjos estavam gritando: Ele é santo. E nós, calados. Nós na igreja, frios. E nós na igreja, incalculistas. Nós não clamamos santo. Geralmente nós chegamos na igreja, dobramos os nossos joelhos e já se levantamos de uma vez. Mas se esquecem de clamar a glória dele. O poder é dele. A honra é dele, a majestade é dele. Amém? Peço para os irmãos, não pare de cessar. Não cesse de dizer que ele é santo. A glória para ele, a honra para ele, todo louvor seja para ele. Glória a Deus. No céu há movimento. Faça movimento na terra que o céu desce. Amém? Não estou pedindo isso para mim ser glorificado, mas o nome dele ser glorificado. Amém? Livro de Eclesiastes, capítulo de número 5, é o título da mensagem que eu quero falar nessa noite. Livro de Eclesiastes, capítulo de número 5. Mas olha, o que eu vou ler nessa noite é muito importante. É muito importante. Eclesiastes capítulo 5. Amém? Eclesiastes fica depois de Provérbios. Vou ler aqui para não tomar muito tempo. Capítulo 5 de Eclesiastes vai dizer assim. Está preparado, irmãos? Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus, e inclina a mais a ouvir do que oferecer sacrifícios de touros, pois não sabem o que fazem mal. Versículo 2: Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse em anunciar ou pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Amém? Amém. Somente estes 2 capítulos eu quero fazer uma breve oração. Pai, que teu nome, Senhor, seja glorificado, Senhor, nesta noite. Senhor, o movimento vem do céu, a glória vem do céu, mas o que movimenta o céu, Senhor, é a nossa intimidade contigo. Pai amado e santo, que teu nome cresça, Senhor, e que nós venhamos nos diminuir cada vez mais, para a glória do teu nome, Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Pode tomar os vossos assentos, irmãos? Irmãos, o título dessa noite
livro de Eclesiastes. Se os irmãos estudarem o livro de Eclesiastes, vocês vão observar que o livro de Eclesiastes é uma forma doutrinária que Salomão, filho de Davi, ele fez através do seu reinado para o povo e a nação de Israel. Mas é sobre isso que eu quero falar, irmãos. No livro de Êxodo, no capítulo de número 3, quando Moisés ele mata o egípcio, ele foge da presença de Faraó. Nos nossos dias atuais hoje, levamos a nossa vida em conta de que como éramos assassinos, matávamos, roubávamos, faziam coisas que em determinado tempo Deus não se agradava. E ali nós caçávamos um refúgio para as nossas almas. Mas o livro de Êxodo vai falar que quando Moisés ele foge da presença de Faraó, ele se inclina a Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E no capítulo 3 vai falar que depois que Moisés pegou as ovelhas de Jetro, seu sogro, ele vai para o monte chamado Horebe. E ali no monte Horebe, caçando as ovelhas, tratando das ovelhas, cuidando das ovelhas de Jetro, seu sogro, Moisés ele se encontra com Deus. Moisés ele encontra a intimidade, o profundo do Altíssimo. Porque a Bíblia vai nos relatar no capítulo 3 de Êxodo que Moisés ele vai se encontrar com Deus. Mas para se encontrar com Deus não é de qualquer maneira. Mas para encontrar com Deus não é do jeito que nós pensamos. Moisés, assassino, fugiu da presença de Faraó, achando que se esconderia do Altíssimo. E ali o Altíssimo encontra Moisés. Quando a Bíblia fala que quando Deus brada a Moisés, Moisés ia virar para ver por que a sarça não ardia. E ali o coração de Moisés ficou tão impulsado pela presença de Deus, que Deus bradou do céu a Moisés e disse: Moisés, Moisés, não te chegues para cá, não olhes para cá. Mas primeiramente Deus colocou uma doutrina sobre Moisés. Ele disse: Moisés, tira a sandália dos teus pés, tira aquilo que cobre você, tira a maldição que tem sobre você, tira o pecado que está sobre você, tira aquilo que o seu coração é pecaminoso. Então Moisés, ele começa a conversar com Deus. Moisés, relatados no livro de Êxodo, Moisés ele vai ser o libertador do povo de Israel. Deus pede para que ele volte ao Egito, volte ao lugar da servidão, volte ao lugar do pecado. Às vezes não queremos se descuidar, às vezes não queremos perder a nossa graça com Deus, que deixamos o pecado lá para não nos incomodar aqui dentro. Às vezes Deus está nos chamando: vá para fora, volte para onde você caiu, pois lá o povo está em pecado, o povo está escravizado, o povo está murmurando, e a murmuração do meu povo chegou até os meus ouvidos. Às vezes Moisés, compadecido pelo seu coração, penso eu, não a Bíblia, que Moisés não queria voltar, porque temia a governança do Egito, porque poderia ser morto. Mas Moisés foi obediente e voltou para o Egito. Ali dentro do Egito, como os irmãos bem conhecem, existiam a escravidão, estava suprema sobre a face da terra, sobre o povo de Deus. Ali no Egito, o povo oprimia o povo de Deus. Os egípcios caçavam, torturavam o povo de Deus. E Deus, vendo eles, compadeceu de cada um deles. O nosso coração hoje em dia está então entregue ao pecado, que entramos na presença de Deus de qualquer maneira. Lembra-te que no livro de Êxodo, no capítulo 20, Deus vai colocar uma regra. Depois que ele fugiu do Egito, depois que o povo saiu
Moisés, ele começa a colocar a sua regra, como se deve adorar ao Senhor, como se deve seguir ao Senhor, ao Altíssimo. O nosso coração estava tão impulsado pelo pecado, tão impulsado pela malícia do nosso sentimento, que nos esquecemos de como servir a Deus de verdade. Às vezes não, sempre, nós temos esse fato conosco, nós temos este argumento conosco, de só nós estarmos na casa de Deus, de só nós estarmos na presença de Deus. As pessoas pecaminosas, as pessoas ímpias, e nós não podemos ser. É isso que eu quero tratar com os irmãos. Às vezes, o nosso coração, ele se revela tão fortemente que os nossos desejos, eles podem nos enganar, de achar que estamos servindo ao Altíssimo, e nós não estamos servindo verdadeiramente ao nosso Deus. Moisés, ele vai relatar, primeiramente, ele tira o povo do Egito, o povo vê a glória de Deus, o povo vê o que Deus fez através de Moisés, e ali, no capítulo 20, ele vai começar a colocar os 10 mandamentos. E quais são os 10 mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Esse é o primeiro. Esse é o Altíssimo. Esse é o que nós nos excluímos do nosso meio, de achar que Deus não deve ser adorado no meio da igreja. Deus, ele tem a supremacia, ele é supremo. Nós não podemos brincar com o sentimento de Deus. Moisés, quando levanta Arão como sacerdote de Deus, ele não levanta Arão em pecado, ele não levanta Arão no adultério, na prostituição, nas lascívias, naquilo que o próprio Deus abomina. Às vezes, vocês observarem, passando para os dias atuais, é por isso que tem pastores em segundo casamento, é por isso que tem líderes que fazem com que as abominações acontecem diante de Deus, porque foram chamados de qualquer maneira, foram chamados de qualquer jeito, e ali, para não perder dinheiro, eles colocaram esses pastores, esses líderes, para assumir a tribuna, e achando que Deus não vai julgar no último dia. Quando Moisés começa a colocar essas práticas, a essas doutrinas, de qual forma o povo deve se adorar, creio eu que existiria muitos murmuradores, como sempre tem nas igrejas de hoje. Não matarás, não furtarás, não cometerás adultério. E é o que nós vemos nas maiores igrejas, nos templos mais cheios, as abominações entrando dentro do santuário. Pessoas dizem ser usadas pelo Espírito Santo, fazendo as abominações, achar que Deus não vai ver, achar que Deus não vai se motivar por isso. Deus vai julgar a cada um. O nosso coração hoje em dia, vemos tantas coisas maravilhosas lá no mundo, lá fora, nas igrejas, porque se trata com o mundo, que nós nos impressionamos e trazemos para dentro da nossa igreja. Pessoas lutando em cima dos altares, pessoas fazendo sacrilégios em cima dos altares, pessoas que mentem para lucrar, mentem para faturar, pessoas que pagam propinas em cima dos altares. Às vezes, nós nos queremos ser tão santos que nos esquecemos do nosso pecado, esquecemos daquilo que temos cometido. Quando Deus chama Moisés, primeiro ele santifica Moisés.
Ele não entra no Egito de qualquer maneira. A intimidade com Deus é uma presença virtuosa que nós não podemos perder. A oportunidade que temos aqui em cima, nós não podemos perder. Porque muitas vidas estão em tuas mãos, e não perante santo, e não perante o santo dos santos. Porque se você negar uma oportunidade, uma alma morrer por causa da sua oportunidade que você negou, você vai ser culpado do sangue daquela pessoa. Glória! Glória a Deus! Vemos hoje em dia, Moisés recebeu essa oportunidade. Ele foi resgatar a sua família, o seu povo, escravizado no Egito. Moisés, ele recebeu essa oportunidade. E sendo avisado por Deus para levantar Arão, Arão também não foi diferente. Ele foi santificado. Ele se santificou para estar onde Deus colocou ele para estar. Mas lembre-se, no livro de Êxodo, do capítulo 20 para frente, você vai ver o que nós não vemos dentro das igrejas hoje em dia. O livro de Êxodo é como nós devemos nos tratar com Deus. Não para que você cate animais e sacrifiquem aqui, mas para que você largue o seu pecado lá fora. Porque aonde você está é santo. Nós estamos fechados por uma coluna, por uma igreja material. Mas aonde você está é consagrado. Não devemos vir aqui de qualquer maneira, adorar a Deus de qualquer maneira, subir ao púlpito de qualquer maneira. Deus vai requerer o sangue dos inocentes que morreram da sua mão. Daquelas pessoas que não conheceram o Evangelho lá no Egito, lá fora. Para você subir aqui e falar que é santo. Você não é santo. O sangue de Cristo nos santifica. Se não for pela intimidade, não vá. É mais fácil que você retenha do que você ir sem intimidade com Deus. Porque homens que foram sem intimidades com Deus caíram. Homens que faziam com que o Evangelho fosse apregoado sem a presença do Espírito Santo caíram. Posso provar isso para você. No livro de Atos dos Apóstolos, pessoas expulsando demônios por nome de Deus de Paulo, de Jesus de Paulo, mas não tinham o fruto do Espírito Santo, que muitas vezes nós não vemos mais nas nossas igrejas, pois sabemos só acusar. Não estou dizendo aqui que você não é uma pessoa que pode justificar o pecado. Dentro da igreja é santa. Não diga que você não pode julgar, pois no livro de, se não me falha a memória, no livro de Coríntios, capítulo 6, versículo 2 em diante, fala que os santos hão de julgar o mundo. Nós, santos, os que se santificam, pedem perdão e Deus dá graça. A Bíblia nos fala, relata no livro de Coríntios capítulo 6, que nós vamos julgar até mesmo os anjos. Glória a Deus. Agora quem dirá nós não poder julgar as pessoas que entram em pecado e continuam subindo na tribuna no pecado. Não estou dizendo para as pessoas não entrarem na igreja em pecado, porque Deus ama o pecador, mas Ele é bem claro que Ele abomina o pecado. Pessoas que entram pelos atos de Deus sem arrependimento, sem o fruto do amor, da caridade, sem o fruto do Espírito Santo. Deus. Pois o Espírito Santo é quem nos dá o conhecer das virtudes da graça de Deus. Por que caímos? Por que somos falhos? É o Espírito Santo quem nos ajuda quando estamos fracos. Não adianta a pessoa chegar e dizer que ela é santa sem a purificação do sangue de Cristo, sem o amor, com o rancor em seu coração,
com a mágoa em seu coração, com o coração nas abominações para ganhar dinheiro em cima de altares. Quando Arão, ele é escolhido para ser um sacerdote, primeiramente ele oferece sacrifício para ele e seus filhos. Ele tira o pecado, ele se santifica diante de Deus para tomar posse. Mas lembre-se, você é fraco, nós somos fracos, nós somos falhos, nós podemos escorregar, nós podemos escorregar, cair a qualquer momento. Mas não se esqueça que o sangue de Cristo nos purifica. E o nosso arrependimento não volte para as velhas práticas. Aleluia. Quando Arão foi convocado para entrar na presença de Deus, ali ele teve o total domínio da presença gloriosa da palavra de Deus, do próprio Deus, enviado por Moisés, dizendo a Arão e aos seus filhos da forma de como se deve entrar na igreja. Agora vai escutando o que eu estou dizendo. Se vocês estão achando que eu estou brincando aqui, pregando a verdade de Deus, leia o capítulo 20 para frente, as vestes que Arão entrava no santuário. Veja a forma que Arão entrava no santuário para adorar a Deus, para fazer o sacrifício a Deus. Não era de qualquer maneira, naquele shortinho curtinho, com aquela blusa cavada subindo em cima de altar. Não era de bermuda, como eu já vi pastor subir de bermuda em cima de altares, brincando com o evangelho, brincando com a graça. Pessoas que vendem profecias por causa de dinheiro. Não é de qualquer maneira que nós nos vistamos diante de Deus. Para quem falar que doutrina não é vestimenta, olhe e repara as escrituras. As mulheres santas se ataviam de vestes santos. Estou dizendo isso dentro da igreja. Mulheres subindo em cima de altares com vestidos decotados, brincando com a graça de Deus, se esquecendo que no livro de Apocalipse dizendo que ele é 3 vezes santo. Não quero a aparência dos homens. Jesus ele disse que para mim nada se agrada a aparência. Lembra dos escribas e fariseus quando Jesus ele disse que a perfeição do homem não é o exterior, mas o interior, pois o seu coração estava morto e servindo a Deus de qualquer maneira. Lembra de Diana, quando foi conceber Samuel, o arrependimento dela fez com que ela fosse até o santuário. O arrependimento das pessoas. Não chegue na igreja, não louve a Deus dentro da igreja na prática do pecado. Não adore a Deus dentro da igreja na prática da fornicação, do adultério, das idolatrias. Pessoas que estão sentadas aqui, mas lá no mundo, os meus próprios olhos viram pessoas beberem e tocar dentro da igreja. É julgar? Não, não é julgar. É condenar? Não, não é julgar, é princípio. É o que Deus colocou. Se você quiser servir a Deus, sirva a Deus de coração e não por merecimento, porque nós não merecemos nada. O sangue de Cristo, ele tem a perfeição. Ele foi o único justo. Nós não somos, nós escorregamos. Nós caímos e somos falhos, mas o princípio ele continua sendo eterno, desde o princípio da criação até a volta de Jesus Cristo. Eu não quero aqui, irmãos, que vocês não denunciem o pecado. Estou dizendo para que você denunciar o pecado, você tem que se santificar.
Porque é fácil subir em lugares que é onde o nosso coração, Jeremias fala que o nosso coração ele é enganoso. O nosso coração nos engana a qualquer momento. Nós fugimos da presença de Deus. Então, irmãos, não brinque com Deus. Se você está na igreja, se você está subindo em cima de altar, mentindo, pagando propina, pagando para ganhar dinheiro, faturar lá fora, você também está em pecado. Se você está aqui dentro, subindo nos altares, falando mal da vida alheia, você está no pecado. Se você está fazendo coisas abomináveis a Deus e subindo nos altares, você está em pecado. E o fruto do Espírito Santo é arrependimento. Vocês não se converteram se vocês não colocarem diante de Deus as vossas práticas em santificação. Às vezes, muitos falam, por que você não prega em cima do púlpito? Por que você não sobe em cima do altar para pregar? Eu não subo em cima do altar, porque foi uma aliança que eu fiz com Deus. Se muitos querem saber sobre isso, eu prefiro pregar aqui, viver aqui, do que querer subir aqui e não querer subir na graça. Porque é mais fácil a gente ficar diante dos irmãos do que ficar diante de líderes que nos contaminam. Não estou dizendo aqui do irmão Nilton, estou dizendo que tem líderes que estão pregando nas igrejas, nas tribunas hoje em dia, em pecado. Isso vai inflamando, vai inchando a igreja. Eu prefiro ficar dentro do meu lar, quieto, junto com o Espírito Santo, de que ficar perto da presença de pessoas que nos afastam de Deus pouco a pouco. Deus é santo. Deus é santo. Deus é santo. Pense sobre isso. Eu não sou contra subir em altares. Nunca fui em quem sou eu para falar quem deve ser e quem não deve ser. Mas eu estou dizendo isso para não se contaminarem. Porque o que tem de pessoas querendo aprender as Escrituras para faturar não está no auge do que nós temos pensado. Porque às vezes, olha para você ver o tanto que, se nós deixarmos as Escrituras de lado, o povo nos engana. Tem pessoas que vendem casas pequenas, tijolinho. Tem pessoas que vendem colares. Tem pessoas que vendem chavinhas. Tem pessoas que vendem o óleo da unção a pessoas que não é preparada para aquilo. E as pessoas, como se diz na Escritura, muitos caem, vão atrás dela por causa da renda financeira. Tem pessoas que querem ganhar com isso. O diabo não está brincando de ser diabo. E Deus também não deixará de ser Deus. Às vezes pensamos, uma pessoa nos corrige e nós achamos que é da carne, da emoção da carne. Muitas vezes eu pedi a Deus, Senhor, se eu tiver em pecado, avisa, Senhor, me fala, porque eu quero me consertar. Às vezes, olha isso, irmãos, às vezes, é igual eu falei para o irmão que eu ouvi uma vez, às vezes Deus usa uma pessoa lá fora do mundo para te falar, ué, você não é crente? A gente rebate contra as Escrituras. Eu prefiro um aperfeiçoamento de uma pessoa que não é perfeita nas Escrituras do que uma pessoa que está dentro da igreja e vive na prática de pecado. Porque é fácil nós nos encostarmos nas Escrituras. Olha para você ler também, ó. Judas foi escolhido por Deus? Sim ou não, igreja? Sim.
Ele não andava com Jesus, Sim. não pregava com Jesus, Sim. não conhecia a verdade, Sim. não conhecia que Jesus era a vida, e não negou traindo com 30 moedas de prata. Presta atenção. Pessoas que estão em cima de altares, em adultérios, pessoas que estão na prática da mentira para ganhar dinheiro, independentemente da mentira, é mentira, é mentira. Pessoas que estão brincando com o evangelho em cima de altares, pessoas que estão pregando a verdade em cima de púlpitos e não corrigem o seu erro dentro de casa, ele continua ainda nas trevas. Pois uma coisa é você falar da verdade, falar da justiça, outra coisa é você crer na justiça. Pois a mesma Bíblia, o Evangelho mesmo fala que Jesus não confiava nos discípulos por causa de Judas. E Judas, Jesus não tirou Judas de perto dele. Lembra-te disso. A verdade, um dia do juízo final, as pessoas vão pagar caro por cada palavra que ela falou em cima de altares, por cada palavra que ela disse na igreja e não viveu lá fora. Ela vai pagar caro. É por isso que eu falo, não brinque com Deus. Se você não se santifica todo dia, chega na igreja e fica quieto ao pronunciar o nome de Deus. Se você não vive a prática dos princípios, não chegue na igreja para adorar a Deus como se Ele fosse ouvi-los. Lembra-te também disso, que a mesma verdade que vocês não praticam, as mesmas verdades que vocês pregam, a mesma verdade que vocês retêm lá fora para a sua vida e não se converte, vai ser a mesma verdade que vai te julgar no dia do juízo final. É, Deus. Pois Deus não está brincando. Quer brincar lá fora? Vá lá fora. Brinque lá fora. Se você caiu, escorregou, peça perdão antes que for o último dia, o último suspiro da sua vida. Pois é mais fácil você pedir perdão a Deus quando você escorrega do que viver na prática do escorregão a todo momento. Amém, irmãos? Irmãos, põe-se de pé, vamos orar a Deus. Glória a Deus. Eu vejo muitos, não estou dizendo que ele está errado, eu vejo muitos falarem do pregador americano, que ele desceu o chicote dos homossexuais. Bissexual vai para o inferno, mas ele também se esquecem de que aqueles que fazem fortunas na terra e não ajudam os necessitados também vai. Eles se esquecem de que pregar sobre o Lesbianismo. Isso, eles falam sobre isso. O americano fala sobre isso. Os brasileiros querem avivamentos, mas eles se esquecem que a prática da oração, se você não ora, você também está em pecado. Se você não se consagra, também você está em pecado. Não adianta você querer falar do pregador americano se você não vive os princípios bíblicos, os princípios das Escrituras. Amém? Oremos. Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos. Pai, a tua palavra foi pregada, Senhor. As tuas Escrituras foram pregadas. Senhor, Espírito Santo,
Senhor, que julgar esta mensagem neste dia, nesta noite, Pai, eu te peço a Ti, envolve o Senhor com Tua glória, assim como o Senhor envolveu Moisés, Senhor, naquele monte, para a santificação do Teu servo, Senhor, para resgate, Senhor, da escravidão do pecado, da escravidão, Senhor. Pai, a Tua palavra nos diz como se deve se comportar diante da Tua presença. Não deixa, Senhor, que as almas, Senhor, saiam da Tua presença, sem antes de ver a Tua glória, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o brilho do Teu Espírito Santo permaneça em nós. Ó Altíssimo Espírito Santo, nos alerta, Senhor, quando estivermos a ponto de cairmos no pecado, pois o Senhor, ó Pai, é quem vê o nosso futuro. O Senhor é quem sonda os nossos corações, as nossas vontades, meu Pai. Ó Deus, trabalha, Senhor, nas nossas famílias,